escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu já sei que é difícil entender minha voz, e mais se estou rouco, ainda piora, não? Eu vou tentar ser concreto. Sempre que escutamos uma palavra dos profetas, a igreja não propõe a leitura para olhar o passado, mas para ver que naquele tempo, este caso Zacarias, século IV no final, houve uma circunstância histórica política. E o profeta vai dar resposta à situação desde a fé, desde a palavra de Deus. Portanto, nós hoje estamos chamados talvez não tanto a saber qual foi a circunstância histórica que acompanhou ao profeta Zacarias, que disse aí, não, essa morte naquele vale, que se refere talvez à morte do rei Josias, que foi morto no templo, grande reformador, mas como sempre as pessoas radicais são mortas.
E então, o que disse o profeta? Isso parece um desastre, parece que é o fim da história, parece que não tem sentido. E se nós olhamos hoje em nossa sociedade, em nosso mundo, podíamos pensar parecido. Quem entende uma guerra na Ucrânia hoje dia? Por aí está. Quem entende que em nosso país do Brasil, um dos grandes países do mundo, ainda 30 milhões de pessoas estão com necessidade? Quem entende isso? Então, ler isso em profundidade é uma esperteza de quem acredita em Deus. E aqui diz o profeta, naquele dia, e repite 2 vezes, naquele dia, que dia? O dia que vai vir o Messias e vai actuar na história. E vai trazer graça, vai trazer salvação, e no final vai trazer uma água que purificará dos pecados. Eu não contei a outros meios, mas em uma das perguntas que eu fiz à juventude que me encontrei esta semana, não? Dizendo, o que vocês diriam ao Papa Francisco se se encontrassem com ele? Porque eu fiz esta escuta da juventude, porque o Papa pediu que não somente nós escutemos as comunidades, as pastorais, aos grupos da igreja, não. Ele quer escutar a todos, também os ateus, os crentes, os não cristãos, os budistas. E era para nós perguntar a outros, não? Como caminhar juntos. Mas uma das perguntas que eu disse, não? Não respondeu. E eu perguntaria ao Papa o seguinte, o mundo tal como vai, está morrendo, está todo na morte, na guerra, na destruição, na injustiça, tantas coisas, não? Tem que voltar o Senhor de novo. Pergunte ao Papa se ele sabe quando vai voltar. Nós podemos sorrir, não? Mas, na verdade, um jovem de 14 anos, 15 anos que pergunte isso, está dizendo que tem uma influência. Está dizendo que o dia do Senhor, e nós esperamos com uma salvação, uma solução. Está tendo uma esperança. Quer ter uma esperança mais, não? Então, às vezes, nas vozes da juventude, eu vi aqui, neste texto de Zacarias, não? Como responder a nossa situação atual. Talvez seria bom ler a segunda leitura, bem devagar, que falamos de Paulo, não? Quienes fomos batizados, fomos revestidos de Cristo. Portanto, somos uma criatura nova. E como se nota isso? E dirá São Paulo, é que aquele que é batizado, para ele, não tem discriminação por causa da raça, judeu ou grego, não discrimina por causa do gênero, homem ou mulher, ou não discrimina pela parte social, escravo ou livre. Mas se todos nós batizados, será que essa realidade nós já internalizamos? Para nós, nos comportamos igual, homem e mulher. Será? Em quantas casas ainda manda o homem? E fica para trás a mulher. E somos nós batizados, eh? Quantos casais têm uma conta comum no banco? Eu gostaria de saber isso. Porque somos iguais, pelo batismo. Na minha casa sempre existiu só uma conta da família, que pai e mãe indistintamente usavam. Mas esta afirmação de São Paulo é um questionamento também.
Nós olhamos de modo diferente se é homem ou mulher. E não digamos se é escravo ou livre, se está lá no alto da sociedade ou está lá embaixo. Nós fazemos discriminação, sim. E se olhamos para a cultura de católico ou não católico, nem te conto. Então, aprender a ler a história desde nossa fé significa tirar para fora a essência do que somos cristãos, batizados. Mas isso ainda não o colocamos no dia a dia. O texto de hoje do Evangelho. Qual é o contexto? Jesus, como tantas vezes, se retirou a orar, a se encontrar com Deus, a descobrir, Senhor, o que tu queres que eu faça? E nesse contexto da oração, da intimidade, do conhecimento próprio, é que Jesus vai interrogar aos discípulos. Por quê? Aí pergunta, e quem disse a gente que sou eu? É como uma introdução para provocar, não? Porque o objetivo de Jesus é perguntar a quem está lá. E vocês que são meus discípulos, quem dizes que eu sou? E claro que Pedro responde tecnicamente bem. Diríamos hoje, ou antigamente, sabe o catecismo. O Cristo de Deus, o Messias de Deus. Mas isso pode interpretar-se de modo diferente. Para muitos, escutar Messias de Deus significava um poder político que venceria a Roma e trazeria o reino de Israel. Então, por aí não vai Jesus. Para outros seria uma maquilagem de aquele que vai viver a fé do Antigo Testamento um pouco reformada, não? E ele disse que não é por aí. Ele não foi ungido pelo Espírito Santo por um ritual do Antigo Testamento. Se nós lemos o capítulo 4 de São Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me consagrou, me mandou evangelizar os pobres, proclamar a libertação dos presos, recuperar a vista, ano de graça do Senhor. Essa é a unção de Jesus. Não é de um ritual, é do Espírito Santo. E nós, nesta missa, que é um lugar de oração, lugar de encontro com Deus, assim de iniciar o dia com a presença de Deus, é que o Senhor nos pergunta a nós também. E para nós, quem sou eu? E nós lembramos que neste Evangelho de São Lucas, tantas vezes Jesus está rezando. No batismo está rezando, quando curava rezava, quando escolhe os discípulos rezava, na transfiguração reza, antes da morte, em Getsemaní reza, na cruz reza, depois da ressurreição reza. Para quê? Para nós descobrirmos quem é o seguimento de Jesus. E aí está a grande frase que nós já conhecemos, que depois de contextualizar isto, ele vai dizer aos discípulos quem é ele. E diz, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. É necessário que aconteça isso. Agora nós perguntamos, qual é o agir que nós fazemos? Nosso mundo de hoje se dirige pelo que Deus quer? Ou é um mundo que diz, eu faço o que quero? Eu sou o critério, eu sou a norma. Faço em casa, na rua, o que eu quero. Aqui que diz Jesus, é necessário que eu sofra, morra. O que significa é necessário? Que para ele o critério não é o que diz o mundo, é o que quer Deus. É necessário. Deus quer isso. Ele não se coloca na vida como aquele que
faz o que quer. Mas como aquele que diz, Senhor, Deus, que devo fazer? Que devemos fazer? Ele se plantea a vontade do Pai como critério. E esse é nosso ponto complicado hoje dia. Que nós, às vezes, vemos a fé desde minha opinião e meus critérios. E nós pensamos dizendo, será que realmente isso quer o Senhor? E nos diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Aqui, às vezes, nós ficamos um pouco confusos, não? E o que é a cruz? O que é a cruz? A cruz é um patíbulo, tudo bem. Mas será que Deus quer o patíbulo? No grego, quando fala a palavra cruz, diz estauros. O que é estauros? É prontidão. Aqui estou, quero fazer, seja feita a sua vontade. Então, nosso Deus não é um Deus masoquista, que quer o sofrimento. Tem duas palavras no Novo Testamento chaves em Jesus. Primeiro, a vida. Defender a vida em todas as suas formas. Segundo, a cruz. Não como patíbulo, como estauros. Aqui estou, Senhor, para defender a vida, especialmente dos últimos. Isso significa o texto de Deus. Renuncia a si mesmo. Não diga, cada um se vire. Eu tenho que comer. Este é o problema. Renuncia a si mesmo, não é o que eu quero, é o que Deus quer para todos. E diga, tome sua cruz, diga, estou aqui, Senhor, estou firme no seguimento para fazer tua vontade, para não salvar-me a mim mesmo, mas querer a salvação de todos. Por isso esta pergunta de Jesus, quem sou eu, que nos diria cada um de nós, é o que nos identifica. Nós seguimos Jesus desde o que Ele é. Estou aqui para fazer tua vontade. Ou seguimos a Jesus desde o que nós achamos. Por isso, este domingo, nos questiona a palavra para renovar nosso batismo, para recuperar uma visão do mundo desde a fé e para renovar o seguimento. Nós também, Senhor, queremos a paz, conte comigo. Queremos a justiça, queremos a fraternidade, queremos o melhor. Não vou fazer de eu o centro. Vou também dizer como Jesus, é necessário. O que devemos fazer segundo a tua vontade? Nos ensina o seguimento. Pois que o Senhor nos ilumine em nossa vida. Assim seja.